E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos, aqui é o Thiago. Durante o ataque dos clones, o Lorde dos Sith Tiranos, o Conde Dooku, ele falou para o Obi-Wan Kenobi o seguinte: Qui-Gon sempre falou muito bem de você. Queria tanto que ele estivesse vivo. Me ajudaria muito agora. Como a gente consegue ver aqui, segundo o Conde Dooku, ele acredita fortemente que se o Qui-Gon Jinn tivesse sobrevivido lá na Ameaça Fantasma, sobrevivido contra o Darth Maul, ele teria abandonado o Jedi, se juntado aos Lords Sith e entrado para o time dos separatistas. Gente, qual que é a chance disso realmente acontecer? Será que o Qui-Gon Jinn realmente teria se juntado ao Conde Dooku se tivesse sobrevivido? O que ninguém aqui pode negar é que o Qui-Gon Jinn era um dos Jedi mais rebeldes que existiam dentro da Ordem Jedi. O Qui-Gon Jinn não era um indivíduo que simplesmente seguiu os desejos do Alto Conselho Jedi ou os desejos dos outros mestres. O que o Qui-Gon Jinn fazia na realidade é seguir a vontade da força. A vontade da força era o mestre do Qui-Gon Jinn. Essa é a mais pura realidade. O que isso significa em sua essência é que se de alguma forma a vontade da força realmente fosse lá no ouvidinho do Qui-Gon Jinn e dissesse pra ele abandonar o Jedi, se juntar aos Lords Sith e se juntar aos separatistas, o Qui-Gon Jinn, em um estalar de dedos do dia pra noite, ele ia fazer exatamente isso. Ele ia se juntar ao Conde Dooku. O grande problema aqui é que a gente sabe que a força não estava do lado dos Lords Sith. Inclusive, ela estava tão contra os Lords Sith que ela criou até mesmo o Anakin Skywalker. E depois que o Anakin Skywalker caiu para o lado sombrio, a vontade da força ainda reinava tão suprema que ela fez o Vader, no lado sombrio, ainda assim destruir o Sith. Então, essa hipótese da força dizer para o Qui-Gon Jinn se juntar ao Sith, ela não existe. No livro Mestre e Aprendiz, Qui-Gon Jinn diz o seguinte para o Obi-Wan Kenobi: nós não escolhemos a luz porque queremos vencer, nós escolhemos a luz porque é a luz. O Qui-Gon Jinn escolhe o lado da luz porque ele simplesmente sabe que é o lado correto. Se de alguma forma alguém provasse para o Qui-Gon Jinn que na realidade é o lado sombrio que é o lado correto da força, então nesse caso, sem sombra de dúvida, o Qui-Gon Jinn se juntaria aos Sith e se juntaria aos separatistas. O problema do Conde Dooku é que ele pensa que o Qui-Gon Jinn se juntaria a ele simplesmente por questões políticas. Talvez o Conde Dooku chegaria no Qui-Gon Jinn e dissesse para ele que existe um Sith aí dominando, comandando o Senado da República, e na mente do Conde Dooku esse argumento converteria o Qui-Gon Jinn para o seu lado. No entanto, eu acho que seria impossível de acontecer. Se chegasse nessa situação do Qui-Gon Jinn realmente acreditar no Conde Dooku, que realmente existe um Sith comandando o Senado, os Jedi estão cegos à força, eles não conseguem mais enxergar, ver, ouvir, seguir a força corretamente. Se a situação chegasse a esse ponto, Qui-Gon Jinn ainda não se juntaria ao Conde Dooku. A gente tem que entender que o objeto que o Qui-Gon Jinn pensava que realmente ia trazer o equilíbrio à força e solucionar todos os problemas era o Anakin Skywalker. Qui-Gon Jinn não enxergaria o lado sombrio como a solução, ou os separatistas como a solução, ou uma guerra, as guerras clônicas como a solução. Qui-Gon Jinn enxerga somente o Anakin como a solução final. Ele é o escolhido, ele é a pessoa que traria o balanço e o equilíbrio. Ou seja, antes de chegar nessa possibilidade do Qui-Gon Jinn se juntar aos Sith, primeiro ele faria de tudo antes. Ele abandonaria os Jedi e a República muito antes de fazer isso. Agora, o que eu pessoalmente acho que poderia ter acontecido se o Qui-Gon Jinn tivesse sobrevivido, eu acho que é o oposto. Eu acho que o Conde Dooku não teria caído para o lado sombrio. O Qui-Gon Jinn no livro Mestre e Aprendiz, ele já falou para o Obi-Wan, frequentemente, não só os mestres ensinam para o seu aprendiz, mas também os aprendizes ensinam seus mestres. Essa era uma das razões principais que o Mestre Yoda colocou o Obi-Wan junto com o Qui-Gon Jinn. O Obi-Wan era muito mais estrito que o Qui-Gon Jinn rebelde, então os dois juntos, eles se equilibravam, eles se balanceavam. Devido a isso, o relacionamento do Obi-Wan com o Qui-Gon Jinn foi um relacionamento extremamente turbulento. Agora, o relacionamento do Conde Dooku junto com o Qui-Gon Jinn era um relacionamento muito mais interessante. Apesar dos dois, o Conde Dooku e o Qui-Gon Jinn, os dois serem meio rebeldes ali, ainda assim eles tinham uma grande diferença. O Conde Dooku simplesmente fazia o que ele achava que era correto no seu coração, enquanto o Qui-Gon Jinn ele fazia o que a força considerava o correto. Apesar dos dois aqui serem bem parecidos e aparentemente terem boas intenções, a diferença aqui, gente, ela é dramática, é gigante. O que você faz que você acha que é o correto, de forma alguma é sempre o correto. Existem pessoas doentes da cabeça que acham que roubar é o correto, que matar é o correto, que cometer um genocídio é o correto. O nosso coração, ele engana, ele mente. O que a gente deve usar na realidade é o raciocínio, é o cérebro. Para a gente encontrar
a verdade suprema em Star Wars, a verdade objetiva. Pra gente encontrar ela, a gente tem que fazer o que o Qui-Gon Jinn fazia. Ele olhava para a verdade absoluta, ele olhava para a força. A presença do Qui-Gon Jinn junto com o Conde Dooku podia ter ensinado o Conde Dooku uma lição aí essencial para a vida, especialmente para a vida de um Jedi. A lição de olhar para a força, não seguir somente o que você acha que é correto, Conde Dooku. Eu sei que você vê a corrupção no Senado, mestre. No entanto, a gente não deve simplesmente seguir o impulso, seguir as emoções. A gente deve usar o nosso raciocínio. O que a força quer? O que a força considera o correto? Será que não seria mais sábio, por exemplo, seguir o Anakin Skywalker, que, pelo que tudo indica pelo menos, parece ser o escolhido? Será que isso não seria mais sábio? O Qui-Gon Jinn ali, sem dúvidas, teria lições essenciais para o seu mestre aprender junto com ele. Além disso, um dos elementos que mais influenciaram na queda de Conde Dooku para o lado sombrio, além da corrupção do Senado e a corrupção dos Jedi, foi a morte do seu aprendiz Qui-Gon Jinn. A falta de capacidade do Jedi de proteger o seu antigo aprendiz Qui-Gon Jinn de um Lorde dos Sith em uma zona de guerra, esse foi um dos elementos que mais frustraram o Conde Dooku. Por décadas, Conde Dooku estava extremamente frustrado com o Alto Conselho Jedi. Na visão do Conde Dooku, a corrupção e os problemas, a falta de capacidade em geral do Senado já vinha causando há décadas mortes desnecessárias de inúmeros Jedi. Esse era um dos pontos que Conde Dooku, gente, já estava de saco cheio. E quando a morte do Qui-Gon Jinn, uma pessoa muito mais próxima dele, um antigo aprendiz, quando essa morte do Qui-Gon Jinn finalmente chegou, por causa de um problema do Senado de não ter resolvido a taxação da Federação do Comércio, o problema com o planeta Naboo, o fato de não terem resolvido de uma forma pacífica, uma forma mais correta, a falta de capacidade do Senado, a puxação de saco dos Jedi com o Senado, esses elementos para o Conde Dooku, para ele foi o limite. A paciência esgotou, o copo transbordou, Conde Dooku abandonou a Ordem Jedi, voltou para o seu planeta, adotou seu antigo título de Conde e, eventualmente, quando Palpatine entrou em contato, Conde Dooku não hesitou. Ele se juntou aos Lords Sith e ele lutou contra o que ele pensava que era o errado. Ele lutou contra a República Corrupta e ele lutou contra os Jedi puxadores de saco, que ele também consideravam como errados e corruptos, pessoas responsáveis por mortes desnecessárias que tinham o poder de impedir mais mortes na galáxia, mas no final não faziam nada. Os pensamentos do Conde Dooku, o que fez o Conde sair da Ordem Jedi é algo muito complexo, gente. Não é algo que você consegue explicar com muita facilidade. São informações que estão espalhadas em inúmeros livros e comics, nuances no filme, tem muita coisa. É muito complexo, mas ainda assim, eu acredito fortemente que com a sobrevivência do Qui-Gon Jinn, se ele não tivesse morrido pelo Darth Maul, ele poderia ter ajudado o Conde Dooku demais a continuar dentro da Ordem Jedi. Qui-Gon Jinn ajudaria o Conde Dooku a seguir a vontade da força, e a sua morte não teria sido um elemento que faria o Conde Dooku cair pro lado sombrio. Mas deixa aí nos comentários, gente. Vocês acham que o Qui-Gon Jinn se juntaria ao Conde Dooku ou não? E se você gostou do vídeo, siga a vontade da força, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.